Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Bom, no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês uma metodologia para que vocês consigam estruturar uma boa carteira de investimentos. É claro que não necessariamente vocês precisam seguir essa metodologia, vocês podem investir da forma que vocês consideram mais adequada, mas é interessante vocês conhecerem essa estratégia, que é a estratégia desenvolvida pelo Thiago Nigro, o método ARCA. Para quem não conhece, esse é um método de investimentos onde o Thiago Nigro ele faz uma diversificação em ações brasileiras, mercado imobiliário, caixa e ativos internacionais. Eu estou aqui na página da Previdência Arca para que vocês consigam visualizar melhor um pouco dessa metodologia. Aqui vocês podem ver que ele tem 30% em ações brasileiras, 10% mercado imobiliário, 40% em caixa e 20% em ativos internacionais no momento. Por que que essa diversificação ela está diferente da metodologia dele, onde ele investe em pesos iguais, 25% para cada classe de ativo. Isso aqui acontece, pessoal, por uma questão burocrática de previdência privada. Então, devido a essas questões, ele não pode utilizar o seu método 100%. Ele tem que equilibrar um pouco e ele não consegue seguir à risca a própria metodologia. Bom, a gente consegue aqui dentro puxar o documento, abrir o portfólio do fundo, só para que vocês visualizem melhor. Eu abri aqui o portfólio, olha só. Aí tem aqui a divisão dos investimentos com relação à alocação total. Olha só, no momento ele está com 44,23% em renda fixa. Na renda fixa, olha como eles investem só em fundos de investimento, são fundos de renda fixa. Aqui no total são todos fundos de renda fixa. Então, para você ver esse detalhamento melhor, você tem que entrar em cada fundo desse aqui e verificar no que esses fundos investem, qual que é a estratégia deles. A gente consegue visualizar aqui algumas informações pelo título, pela classificação, mas enfim, o ideal é de fato você abrir o portfólio em cada fundo. Aí em ações brasileiras também ele investe só por fundos de investimento, pelo que eu estou vendo aqui por alto. São fundos de investimento também, em sua maioria. Aqui tem alguns ETFs, na verdade, não tem dois ETFs, mas no geral são fundos de investimento. Bom, 29,12%. No investimento no exterior, ele optou também por ETFs, que é o IVVB11, que compõe 12,49% do portfólio, e o novo ETF deles mesmo, do grupo, que é o GPUS11, está aqui com 6,4%. Bom, e por fim, tem os fundos imobiliários. Aí os fundos imobiliários ele investe, obviamente, diretamente, já é um fundo. Então, a participação principal aqui é o HGRU. Depois, perdão, na verdade, não é a participação principal. Vocês conseguem visualizar aqui o percentual na classe e o percentual de alocação global. Ele está só com 7,76% em fundos imobiliários no momento. Mas aqui a gente tem HGRU, o Canip, o HGLG, PVBI, MCCI 11, XPML, enfim, é até uma carteira interessante de fundos imobiliários, considero no geral aqui bons fundos. Ele traz aí realmente uma alocação mais defensiva, mais equilibrada. Mas agora vamos falar aqui da metodologia, porque falando da metodologia, vocês conseguem visualizar melhor, vocês conseguem também adaptar a estratégia de acordo com o seu perfil. Aqui a gente tem dentro da Finclass, no caso aqui, provavelmente é uma postagem um pouco antiga, a gente tem o Thiago Nigro aqui das antigas, hoje ele está bem diferente, mas enfim, vamos lá. Eles apresentam ele como fundador do canal Primo Rico e tudo mais. Fala um pouco do livro Do Mil ao Milhão, sem cortar o cafezinho. E eles falam também da metodologia, obviamente, que é o objetivo aqui.
Então, a gente tem ações e negócios, mercado imobiliário, que é real estate. Ele já trocou esse nome aqui só para ficar legal aqui o nome, para encaixar o Arca. Aí a renda fixa é o caixa, né? E aí dá essa nomenclatura, que é o método Arca. Ações e negócios, mercado imobiliário, renda fixa e ativos internacionais. Bom, essa metodologia, ela já se provou em diversos outros países. Aí a gente tem aqui Alemanha, Austrália, Brasil, China, Estados Unidos. E no caso aqui, quando eles fizeram esses testes, eles observaram que a metodologia ela superou o índice de referência, a taxa livre de risco, que seria como se fosse a nossa Selic aqui no Brasil, de cada país. Bom, aí pessoal, só para que fique mais claro, qual que é a divisão, qual que é o objetivo? É você ter 25% em cada. Então você tem que ter 25% em cada classe de ativo. Olha só, isso significa que cada classe terá 25% do seu dinheiro para que fique balanceada. Aí ele fala que a divisão não é uma regra e fala do próprio Fundo de Previdência Arca, não segue essa divisão por questões burocráticas. Uma questão regulatória, eles não podem seguir à risca a metodologia e mostram aqui um pouco como que funciona a diversificação dentro do fundo, o que eles tentam trazer. E aí ele fala, inclusive, ó, que você não deve deixar uma classe ser maior que 40% ou menor do que 10%, porque aí a proposta ela não vai se cumprir, certo? Aí ele fala, uma classe de ativos pode ser diversificada, deve ser diversificada, na verdade. Então não é só você usar a metodologia. Dentro da metodologia, você vai ter que escolher bons ativos. E aí fala-se da simplicidade, do risco reduzido e tem uma certa conclusão aqui. Mas agora eu vou falar um pouco a minha visão para vocês e para que fique mais claro, para que vocês tenham um entendimento melhor. O que tem por trás dessa estratégia aqui de você ter 25% em cada uma dessas classes de ativos? O que vocês têm que entender em termos de diversificação? Por que isso é bom? Por que isso é positivo? Porque olha só, quando a gente tem aqui 25% em ações e negócios, então, quando as ações elas vão bem, o mercado financeiro no geral, ele vai bem, qual que é a tendência da renda fixa, que seria o caixa aqui dele? A tendência é que a renda fixa esteja remunerando menos. Porque muitas vezes quando se fala em bull market, mercado de alta nada mais é, pessoal, do que Selic baixa, taxas de juros mais baixas em todos os países, porque aí não tem incentivo para que as pessoas deixem o dinheiro parado, como não tem incentivo para elas deixarem o dinheiro aqui no caixa parado, as ações elas começam a disparar. Então, qual que é a consequência disso? Ações em alta, renda fixa em baixa. Mas por que esse portfólio aqui ele segura bem, até mesmo nas crises? Por quê? Quando ações e negócios, aqui ações e negócios dele é mercado de ações. Então vamos entender isso aqui como ações brasileiras. Quando as ações brasileiras elas estão mal, elas não vão bem, qual que é a tendência da renda fixa? A renda fixa vai remunerar muito, porque os investidores estão fugindo do risco e deixando o patrimônio ali em um lugar seguro. Então, esse percentual aqui de 25% em renda fixa segura um pouco a baixa nas ações. E essa baixa nas ações não vai ser especificamente só nas ações, vai ser na renda variável no geral, que também vai afetar aqui os fundos imobiliários. Então, quando aqui esse lado aqui de cima está em baixa, que é as ações e os fundos imobiliários, o caixa segura, porque a renda fixa vai estar remunerando melhor, então dá uma segurada no portfólio, mesmo no momento de queda. E os ativos internacionais, eles também podem segurar, porque às vezes o mercado brasileiro ele vai mal, porém o mercado internacional está bem. Os Estados Unidos está muito bem, as ações americanas. E por que isso aqui também segura um pouco? Porque quando o Brasil aqui ele está mal, qual que é a tendência? A tendência é que as pessoas elas estejam buscando por moeda forte. Então, o que acontece? Quando o mercado brasileiro vai mal, as pessoas elas tiram dinheiro no geral dos emergentes e vão para os mercados mais sólidos. Isso aqui é padrão em crise. Qualquer crise,
As pessoas vão tirar dinheiro do emergente e vão colocar nos mercados mais sólidos, em moeda forte. Então aqui o dólar começa a se valorizar. Então, pessoal, isso aqui segura, ó, o dólar mais alto e a renda fixa remunerando mais em caso de uma crise geral, certo? Pode ser que ainda assim a carteira ela tenha uma baixa, o que é normal, que você está investindo em ativos internacionais, fundos imobiliários, ações brasileiras. Então a gente está falando aqui de, no geral, possivelmente renda variável. É claro que aqui nos ativos internacionais ele pode buscar também ter uma renda fixa em dólar, enfim. Mas a tendência é que esse balanceamento ele faça com que a sua carteira ela seja extremamente equilibrada. Então, se você quer investir para o longo prazo e não quer ter muita surpresa, esse método ele é um método muito interessante para você avaliar. Aí você vai deixar 25% em cada. Existe um detalhe também, como eu disse para vocês, vamos supor que o mercado brasileiro ele começa a disparar. Esse percentual aqui ele vai aumentar, geralmente ele vai tomar aqui um pouco do caixa, seu percentual vai aumentar, geralmente uma classe de ativo em cima da outra, por essa questão que eu falei, realmente do momento econômico. E aí o que você tem que fazer? Você tem que fazer o balanceamento. Aí você não pode deixar uma classe maior que 40% ou menor que 10% se você quiser seguir essa metodologia. É claro que também, para investir, você tem que selecionar bem os ativos. Então não adianta você colocar aqui ações brasileiras 25% e comprar só ação ruim. Aí você tem que selecionar ações com cuidado, ações que você acredita que são de fato boas, ativos de qualidade. Então você pode colocar aqui dentro um Banco do Brasil, CEMIG, pode colocar ENDE, pode colocar empresas de maior qualidade, empresas também que têm um potencial de retorno maior, como Boa Safra, enfim. A análise é sua. Os ativos aqui eles têm que ser bem selecionados. Aqui nos fundos imobiliários a mesma coisa, seleciona fundos imobiliários de qualidade. Nos ativos internacionais, se você não quiser pensar muito, vai de ETF, vai de VOO, IVV, ETFs mais amplos, ou se você se sente seguro para selecionar os ativos individualmente, você seja criterioso nas escolhas. Aqui na renda fixa, eu acredito que não tem muito como errar. Vai no Tesouro Direto, verifica as opções. Mas enfim, pessoal, qual que é o objetivo aqui desse vídeo? É mostrar para vocês essa metodologia, que é uma metodologia sólida de investimentos, é uma metodologia segura. Então, o Thiago Nigro, ele sabe sim investir, ele criou um método muito legal, muito bacana, que ajuda inclusive o investidor iniciante. Não necessariamente você precisa investir na previdência dele, você pode utilizar a metodologia dele para conseguir bons retornos. Então agradeço a todos vocês que ficaram até o final desse vídeo e até a próxima.